Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer uma figura de muito destaque no nosso mundo cultural e é um dos poucos homens na equipe de João Campos. João Campos só quis saber de mulher. A equipe dele é toda cheia de mulheres, mas o Ricardo Mello é o secretário de Cultura. Como foi que recebeu o convite de João Campos para assumir essa pasta? Bom, João, a gente colaborou com a campanha do então candidato João Campos e especificamente na área cultural a gente preparou, construiu junto, ouviu a categoria, o segmento cultural para apresentar uma proposta de cultura para a cidade do Recife. Além de outras participações, mas a gente teve um olhar especial, muito atento à questão da cultura, naquele momento que a gente já atravessava dificuldade com pandemia, e ele já demonstrando também uma atenção especial, um carinho especial por esse segmento. Passada a campanha, alguém me sinalizou numa conversa, olha, você vai ter que colaborar com o João, porque a área da cultura é muito importante para ele, você colaborou com o programa de governo, e ele me convidou um dia para conversar e disse, olha, você me ajudou a construir os caminhos que a gente quer propor, agora você vai ter que caminhar comigo. E aí realmente ficou um convite difícil de recusar, porque eu tenho um compromisso com esse segmento, tinha um compromisso com o próprio candidato e com a vitória dele. Então eu disse sim, e a gente foi montar uma estrutura, um grupo que pudesse realizar aquilo que a gente propôs fazer pela cidade. Olha, com todo respeito, o artista não é uma figura fácil, né? O artista gosta de confusão. E essa sua secretaria é meio complicado para lidar com o artista, né? Veja só, o artista, ele tem o direito de viver e a gente trabalha por isso, né? O artista deve conseguir viver do seu ofício. Seu ofício é fazer arte. O segmento cultural tem enfrentado, como todo mundo tem, uma dificuldade enorme com a pandemia. Mas na cultura especificamente, essa dificuldade começou muito cedo e ainda se prolonga. A gente ainda enfrenta protocolos, mas imagine que a cultura que vive do encontro, do presencial, né, que precisou se adaptar a esse momento, ainda enfrenta muita dificuldade. Então a gente entende esse clamor num ano que não teve carnaval, não teve São João, a gente precisou recorrer ao AME, que foi o Auxílio Municipal Emergencial, mas ainda assim conseguimos retomar o sistema de incentivo à cultura, lançamos editais da Lei Aldir Blanc, lançamos o edital Recife Virado, estamos, João, com mais de 1000 projetos aprovados a serem contemplados agora nessa retomada cultural. A gente entende que ainda é difícil o momento, entende os pleitos que chegam do segmento. A gente começou com o Chama Cultura, que foi conversar com todo mundo. O primeiro semestre foi de muitas reuniões, foram mais de 100 encontros com representantes do segmento da cultura para ir construindo caminhos, né? E a gente entende que está ainda com muito cuidado e atenção, querendo viver um momento de superação e de virada, né? Fazer com que o Natal Esperança que a gente está vivendo agora, seja um momento de virada para um novo tempo, um tempo mais leve, onde seja possível realizar e viver plenamente a vida cultural do Recife. A prefeitura está solucionando um problema que é, na verdadeira, vergonha, que era aquele centro cultural de Francisco Brenan, no Marco Zero, né? Estava abandonado, roubado e está sendo revitalizado, né? João, a gente tem uma preocupação muito grande, o prefeito inclusive lançou o Recentro, a gente está com a Ana Paula Vilaça tomando conta dessa área tão importante para a cidade, o centro histórico do Recife, não só o Recife Antigo, mas São José, João Santo Campos Antônio. pagou uma fortuna a Paulo Câmara pelo passe dela, eu sou. Um reforço enorme para a equipe, uma pessoa competentíssima, muito dedicada ao que faz, com experiência muito vasta, que a gente já vinha conversando com ela, inclusive pela função que ela desempenhava. Eu participei de algumas reuniões com a Ana Paula para discutir protocolos, carnaval, a volta das atividades, né? E agora ela se integra à equipe com um olhar muito especial para o centro da cidade. De fato, como você falou, a gente tem um patrimônio histórico e cultural muito importante, como tem, por exemplo, o Pátio de São Pedro, que a gente começou a retomar atividades culturais lá, atividades da programação natalina acontecendo no pátio, ciranda, pastoril, reizado, enfim, concertos em frente à igreja. Esse pastoril é certinho ou é aquele safado, do velho Só faceta? teve uma noite que teve o pastoril dos velhos de pastoril, que ainda existe. Faceta. Eles tiveram uma noite de apresentação, mas no geral... Deve ter sido o melhor. Foi na quinta-feira da semana retrasada, eu acho que aconteceu. A gente está com 15 dias aí de programação acontecendo, são muitos pastoris, e a gente procurou fazer alguma surpresa, na verdade, para a cidade. A gente espalhou essa programação em postos de vacinação, em praças e parques, no Boulevard Rio Branco, para que a cidade possa encontrar com a sua tradição natalina, junto com a decoração, também a programação cultural. Teve, sim, uma noite dedicada aos velhos de pastoril, mas a gente tem pastoris, inclusive, de todas as idades, circulando e se apresentando em comunidades também por todo o Recife. O secretário é do vermelho ou do azul?
Eu sou do vermelho e branco, eu sou do Náutico. Quer dizer, o azul, mas disse que o azul é que tinha as pastorinhas mais bonitinhas. Na verdade, João, a diversidade da nossa cultura é uma coisa encantadora. Eu sou um apaixonado pela cultura do Recife. A gente teve uma experiência recente agora com a volta da nossa orquestra sinfônica, por exemplo. Então, a gente tem a cultura popular, a gente tem um movimento contemporâneo muito forte, a gente tem o brega, que é patrimônio imaterial da cidade, e a gente voltou a ter a nossa orquestra sinfônica com 91 anos, depois de 2 anos sem poder se apresentar, lotando o Santa Isabel e se apresentando. Então, na verdade, é arrepiante, é emocionante para quem vive o dia a dia da cultura, que tem enfrentado essas dificuldades todas, e a gente vê isso começando a retomar, o artista voltando ao palco, reencontrando seu público. É uma emoção compartilhada, ver o Teatro do Parque de novo com o público, reaberto, e tantos espetáculos já aconteceram, mostra de dança, festival de teatro para criança. O Recife começa a viver de novo um momento de efervescência, que é uma marca da cidade da gente, né? Recife é uma cidade cultural, uma cidade criativa reconhecida pela Unesco. A gente apresentou a candidatura para a rede de cidades criativas e conseguimos fazer com que Recife recebesse essa chancela da Unesco. Somos agora 12 cidades apenas no Brasil que tem esse título de cidade criativa, o nosso de cidade da música. 2022 que seja um ano em que a gente consiga realmente fazer ainda mais por essa cultura tão forte, tão viva, tão reconhecida. Secretário, posso lhe fazer um pedido? Pois não. Olha, retorne os concertos aula. Eleazar de Carvalho, quando era o maestro, ele fazia os concertos, era tipo de ensaio, e levava os meninos dos colégios. Era um maior sucesso. E esse projeto desapareceu e eu acho fantástico. Vou assumir um compromisso com você aqui, inclusive um compromisso que a gente já tem com a própria orquestra e com os maestros que assumiram a orquestra, Lanfranco Marcelletti e Zé Renato Ascioli. A orquestra vai receber, sim, seu público na sua casa, que é o Santa Isabel, mas ela vai para a igreja, ela vai para a praça, ela vai para bairro, ela vai para a escola. Ela precisa ir encontrar as pessoas e dar a elas a oportunidade de conhecer essa maravilha, esse patrimônio que é a nossa orquestra sinfônica. A orquestra sinfônica está com muitos quadros faltando, né? Vai haver um concurso. A gente começa, inclusive, um compromisso assumido pelo prefeito João Campos com a comissão de músicos de recomposição gradual da orquestra, porque ela é uma das mais importantes ainda, é a mais antiga. A gente adora superlativo, né? Como o prefeito disse, é a mais antiga em atividade ininterrupta no país e a gente quer que ela seja a melhor, uma das melhores do país, por que não? Em linha reta, como a gente diz, né? Então a orquestra é uma prioridade, agora a gente tem que olhar para tudo na cultura. De fato, como você disse, a cultura é muito diversificada, é muito plural no Recife e a gente tem que ter um olhar que atenda a tudo. O sistema de incentivo à cultura, os editais, tem que olhar para todas as áreas. Agora, você tem uma política de que o Recife não é o centro, o Recife tem que ter cultura em todos os seus subúrbios? A gente está com um projeto chamado Arrecifes Culturais, que é justamente as novas centralidades da cultura, ou seja, a gente não vai levar cultura, a gente vai encontrar o que é feito nos bairros, a gente quer fazer um trabalho forte de formação, de qualificação, de abrir possibilidades. Um dos editais da Lei Aldir Blanc, inclusive, é de formação para a gente qualificar o nosso fazedor, o trabalhador e a trabalhadora da cultura, e a gente criar mais possibilidades e trazer esse pessoal para se apresentar em todo canto. A gente tem que reforçar que a nossa cidade tem um fazer cultural muito forte para turistas, para pessoas que vivem aqui. Inclusive, na pandemia, a gente falou muitas vezes, João, a cultura não é importante só para quem faz cultura, ela é importante para a cidade como um todo, do ponto de vista econômico, social, cultural, né? A gente vive cultura, precisa de cultura, e é isso que a gente está trabalhando para conseguir retomar com uma política forte já esse ano e que seja melhor ainda o ano 2022. Ô Ricardo, claro que essas manifestações e brega e ciranda é muito importante, mas a cara do Recife é o frevo. Qual é o seu projeto para o frevo? A gente teve esse ano outra grande notícia, que foi a revalidação do frevo como patrimônio cultural e material do Brasil. O frevo, que é patrimônio da humanidade, a gente comemorou no dia 5 de dezembro os 9 anos do frevo reconhecido como patrimônio da humanidade no Paço do Frevo, que é uma casa, um centro de salvaguarda do frevo. Isso mostra a força desse frevo que é tradição e que se reinventa. Tem uma visitação enorme no Paço do Frevo, as pessoas vão lá conhecer, reencontrar, e a gente tem um projeto muito forte junto ao Comitê de Salvaguarda do Frevo, que estuda ações para que a gente não só preserve, mas que a gente espalhe e as pessoas encontrem o frevo cada vez com mais frequência na nossa cidade. Porque eu acho que o frevo precisa de ter uma sacudidela, porque toda festa não se bate nem com a flor, as músicas, claro, são clássicos de Nelson Ferreira,
de Capiba, mas é preciso surgir compositores novos. Hein? A gente, inclusive, investe nisso quando faz editais. E a gente está estudando, inclusive, festivais. A gente tem a Rádio Freicaneca, que a intenção é, inclusive, fazer um trabalho para trazer novas músicas, seja de frevo, seja da nova cena recifense. A gente tem uma capacidade criativa, não é à toa que o título de Cidade Criativa saiu para o Recife. E o frevo, a gente tem um carinho especial por ele, porque, de fato, ele é uma marca muito forte. Quem chega ao Recife, quem vem conhecer o Recife, fala muito que ele é a terra do frevo, a terra do maracatu, apesar de tantas outras manifestações populares também, mas o frevo ele tem seu espaço. A Casa do Carnaval, que é um centro de memória, foi reaberta e é um espaço também de exposições, de estudos, de palestras, para que a gente cada vez convive. Você falou uma coisa importantíssima, João. A gente tem que levar isso para as escolas, para que as crianças cresçam convivendo com a sua cultura em casa, no bairro e na própria escola, e entendendo que aquilo faz parte da vida delas. E tem uma escola, né, que é o nome de Fernando Borges, que foi um grande maestro, né? Tem uma escola de frevo. A gente, dentro do Move Cultura, que é o movimento de valorização dos espaços culturais, a gente está requalificando a escola de frevo, reabrimos a Casa do Carnaval e o segundo espaço reaberto será a escola de frevo. Eu soube que o secretário vai tomar umas aulas de passo lá, né? O prefeito já prometeu que na reinauguração ia dançar. Tomara que ele não me convide, mas se convidar, a gente tem que fazer parte dessa festa. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o secretário de Cultura do Recife, Ricardo Melo. Vamos continuar conversando com o secretário de Cultura do Recife, Ricardo Melo. Ricardo, eu quero lhe dizer o seguinte, que eu, como não sou recifense, mas já moro aqui há muitos anos, eu estou literalmente apaixonado pela decoração do Recife. Eu tenho que arranjar, quando eu saio, de noite, eu tenho que passar pela Agamenon para ver aquele deslumbre. Como foi? Quem é que fez esse trabalho lindo do Natal do Recife? João, vamos dar o crédito aí, primeiro, à iniciativa do próprio prefeito João Campos. Você, mesmo não sendo recifense, é um patrimônio do Recife, do jornalismo recifense, e tenho certeza que se emociona como um recifense vendo o que você está vendo. O prefeito disse, por que não a gente retomar essa iniciativa de ter o Recife decorado no Natal, no momento que a gente está atravessando de tanta dificuldade, e a gente sabe que isso mexe com as pessoas. Então, a provocação foi feita pelo prefeito. A gente trouxe essa discussão para a Secretaria de Cultura e para a Fundação de Cultura. Temos Fabiana Ramalho, uma arquiteta que faz parte, que já tem experiência em decoração de Natal, que já tinha vivido experiência de decoração de Carnaval, como todos os anos ela fazia. E a gente disse, o nosso desafio agora é apresentar ao prefeito e à cidade algo que possa surpreender. Então a gente se dedicou, se debruçou sobre esse desafio, essa provocação que o prefeito fez e que gosta de acompanhar. E eu posso revelar aqui a você que foi um dos assuntos que fazia o prefeito mais entrar em contato comigo nos últimos tempos, vinha sendo a decoração do Natal. E ele é chato para fazer cobrança. Ele está presente, ele acompanha, ele visita a obra, ele vistoria. E, na verdade, ele estava com expectativa um pouco diminuída, porque o prazo era curto para a gente conseguir vencer esse desafio. A ideia surgiu, muitas dificuldades num ano como esse, essas notícias todas de pandemia e muitos desafios à frente para discutir, editais acontecendo. Mas ele deixou aquele projeto lançado, aquela ideia lançada, a gente tratava de decoração e programação. E numa reunião que a gente teve, ele perguntou, e aí, vamos ter programação, né? Mas eu acho que a decoração, eu disse, não, prefeito. O pessoal trabalhou, Fabiana está aí presente, amanhã a gente começa a montar a árvore de Natal, a principal lá da Agamenon Magalhães. Ele disse que foi uma surpresa para ele, e inclusive depois, numa outra reunião, num outro encontro, no aniversário dele, a gente disse, vamos começar a deixar acesa a programação, porque a decoração, porque ela é muito vasta, espalhada. A gente tem a Agamenon, como você citou, que foi a grande novidade, mas tem no Recife Antigo, tem em Boa Viagem, tem no Pátio São Pedro. Então a gente começou a espalhar, tem réplica no Dona Lindu, da Árvore de Natal, tem réplica no Boulevard Rio Branco. E a gente percebeu uma coisa muito curiosa e interessante. Primeiro, a receptividade foi maravilhosa. É quase uma unanimidade o que a gente percebeu da população se manifestando com relação a essa iniciativa. Segundo, a gente viu acontecer de novo uma coisa que é tradicional na cidade, que é essa visita aos pontos. A gente foi gravar entrevistas e tal e percebia a população e os turistas parando para tirar foto, gravando vídeo. Então, a cidade se sentiu presenteada por essa iniciativa. A gente, na verdade, sabe que isso faz parte do ciclo natalino, mas as pessoas não estavam esperando que pudessem ter isso num ano de tanta dificuldade. E acho que foi uma iniciativa ousada e muito bem sucedida. E saiba que o prefeito já está querendo que a gente se prepare para o Natal do próximo ano.
porque ele já quer fazer algo maior. O prefeito gosta, de fato, de valorizar a cidade, vê quando a iniciativa é bem recebida, ele escuta muito, e ele ouviu a população e disse, se foi um acerto, a gente tem que voltar a fazer, mas não é repetir, é fazer melhor. A gente já está com esse desafio lançado de fazer ainda melhor no próximo ano. Porque o Natal do ano passado, a única coisa que teve foi a Frevioca, que mudou o nome e andou pelos bares. Esse ano a Frevioca não andou, não andou? Esse ano a gente fez uma opção, em lugar de colocar a Frevioca apenas circulando, porque ali tinha muito a ver com o momento da pandemia, como houve uma flexibilização de protocolos, a gente tomou uma decisão. Em lugar de fazer uma apresentação fixa no lugar que pudesse aglomerar um grande público, a gente distribuiu essa programação das muitas atrações que foram contratadas via edital, a gente botou no bairro, no posto de vacinação, no parque. Então a população, a qualquer momento, pode encontrar com uma atração natalina típica do nosso Natal, se apresentando, e aí o público se reúne ali, assiste a apresentação, depois dispersa, você não descumpre nenhum protocolo, mas também não deixa o Recife sem encontrar com isso que é tão tradicional do Natal. Os pastoris que desfilaram, dessa vez estão em contato com a população se apresentando. Agora, contratou muitos Papais Noel. Papai Noel geralmente vem da iniciativa privada, né? Você vê o desfile, vê no shopping, vê no ponto comercial. A gente está levando algo que é típico da nossa cultura, que encontra com o Papai Noel. Ninguém tem nada contra o Papai Noel, mas a gente precisava fazer com que o poder público fosse aquele que promove, motiva a presença da tradição cultural do Recife, de Natal, porque a gente tem vários ciclos, né? Tem o ciclo carnavalesco, o ciclo junino e o ciclo do Natal. Cada um com o seu tipo de agremiação específico. O Natal teve dessa vez uma atenção muito especial e a gente conseguiu ampliar esse leque de participações porque a gente distribuiu também nos bairros com o encontro de pastoris. A secretaria recebeu uma verba especial para reformar a pracinha de Boa Viagem, né? Que aquilo é um grande polo de turismo, né? Provavelmente pela Secretaria de Turismo. Mas também é o lado cultural, né? A gente tem, inclusive... Tem shows lá, né? A gente tem programações que são ações conjuntas. Na verdade, João, é uma preocupação muito grande da Prefeitura que a gente integre as ações, porque na dificuldade, quanto mais você junta as forças, mais você pode fazer. Eu converso muito com a secretária Cacau de Paula, com a secretária Ana Paula, enfim, a gente procura fazer um trabalho, o secretário Rafael Dubê, porque a gente está vendo que, por exemplo, o Cidades Criativas é dizer que a cultura faz parte do desenvolvimento da cidade, não só para o artista, para o turismo também, para a própria economia girar, né? A gente, quando vê um carnaval, por exemplo, a gente tem a presença do artista, mas tem toda uma cadeia produtiva que está envolvida aí. Então, a gente se junta para discutir em grupos de trabalho o que pode fazer, pensando cultura, turismo, desenvolvimento econômico, tudo que pode beneficiar a cidade. Secretário, saia justa, vai ter carnaval? Eu tenho dito que essa é a pergunta que ninguém no mundo ainda sabe responder, né? No Brasil, vale $1 milhão. No Brasil a gente está procurando essa resposta. Eu tive na Câmara recentemente, na audiência pública, a gente está recebendo um relatório preparado pelos vereadores, avaliando tudo que eles ouviram também. A gente tem escutado a cadeia produtiva, o prefeito teve conversas com prefeitos, tivemos reuniões com outros secretários de várias cidades que têm carnaval de rua. O que eu posso te antecipar, João, inclusive é uma defesa que a gente levou para a Câmara Municipal, é que a perspectiva de adiamento do carnaval é algo que tem que ser considerado. Por quê? A gente hoje tem um cenário de muita apreensão com a nova variante, né? Com a vacinação avançando, mas apontando para uma sazonalidade que é presente no período do carnaval, de aumento, de pico de doenças virais. Então, fazer o carnaval sem a segurança total, você compromete inclusive a própria cadeia produtiva. Não fazer é um reclamo muito comum que acontece, e já está acontecendo, inclusive, dessa cadeia cultural criativa. Então, se você faz o carnaval como a gente conhece, num momento em que ele é seguro, talvez atenda a todo mundo. E é um estudo que está sendo feito. Por quê? Fazer em lugares fechados não é o carnaval do Recife, né? Não vai ser um carnaval, vai ser uma tentativa de contemplar algumas agremiações, alguns artistas, mas a gente não vai viver o carnaval. E é literalmente isso que o recifense e os turistas fazem. Eles vivem o carnaval, eles participam do carnaval. Se for só para assistir, você vai assistir a um show, mas não vai viver o carnaval. Então a gente começou a considerar essa hipótese de mudar o período em que a gente garanta uma vacinação que tenha contemplado todo mundo, que esteja com dose de reforço avançada, que já não haja os riscos que a gente hoje teme que aconteça e voltem a acontecer, como a Europa está vendo, mas também não deixe de viver o que todo mundo prefere viver, que é um carnaval na sua plenitude. A gente espera, gostaria de fazer, mas não vai cometer nenhum ato que negue, inclusive, o próprio discurso e a prática do governo e da prefeitura,
que é cuidar primeiro, proteger a vida, depois a gente faz a festa. Mas no seu feeling, essa definição sai quando? Veja bem, João, a gente tem discutido e eu defendo que até o final do ano haja indicativos. O secretário de Saúde do Estado, André Longo, disse que cientificamente ele não se sente à vontade de dar um parecer sobre isso antes do final da primeira quinzena de janeiro. Por quê? Observando a sazonalidade da Europa, observando os Estados Unidos, observando o norte do país. Agora também tem essa desgraça dessa gripe agora para piorar, E né? agora a gente tem essa novidade que aí traz mais apreensão, mais interrogações, mais perguntas, tem que ouvir a ciência que foi a Câmara Municipal, os médicos que representaram o setor de saúde, foram unanimemente contrários à realização do carnaval e a gente tem que ser prudente e responsável. A gente quer a festa, agora a gente quer uma festa que traga só alegria, que não traga medo nem consequências que a gente quer evitar. Talvez um novo esquema como houve agora nesse show do Menino Deus, né? Foi feito pela internet, né? O Baile do Menino Deus virou um filme, né? Eu inclusive participei da pré-estreia, um trabalho belíssimo que foi realizado, mas ele não teve a sua ação presencial, que é ir para o Marco Zero e lotar o Marco Zero, vai estar na internet, vai passar, enfim, as pessoas vão poder acessar. Esse projeto de live, de exibição pela internet, viveu uma certa saturação, né, João? Depois de tanto tempo, o artista ali apresentando, foi muito importante, foi uma forma de levar a arte ao encontro das pessoas, mas chegou uma hora em que havia um certo esgotamento, tanto que a gente lançou o edital Recife Virado, tentando trazer, dentro dos protocolos vigentes, que vão mudando ao longo do tempo, a possibilidade da cultura voltar a encontrar as pessoas, que é a emoção que eu estava falando antes, da pessoa chegar num teatro, entrar e assistir ali ao seu artista, ao seu espetáculo teatral ou de dança, de poder ir ao circo. Agora, a gente não pode descuidar dos protocolos que a ciência nos ensina. Então, cumprindo isso, a gente quer ver a cultura na rua. E para terminar, como é que estão os teatros do Recife? Santa Isabel é uma legenda, né? Um ícone. E os outros? Barreto Júnior? Os nossos equipamentos estão todos funcionando, com pautas, inclusive é muito bom dizer isso aqui, as pautas lotadas até o primeiro trimestre do próximo ano. Então a gente tem uma procura muito grande de pauta para espetáculos teatrais. O parque tornou-se um queridinho da cadeia produtiva, do segmento cultural do Recife e do público também. Todo mundo que vai ao Teatro do Parque chega lá, encontra os funcionários que cuidam tão bem, com tanto amor dos nossos equipamentos e quer contar uma história. Uma novela que quase não terminava, não foi? Pois é, mas quando terminou, o final feliz, todo mundo chega lá e diz, o primeiro beijo, o primeiro filme, o primeiro show, todo mundo tem uma história para contar, o teatro é cuidado com muito carinho pelas equipes e a gente quer que ele cada vez mais esteja preenchido, ele e todos os outros, como você citou, com a nossa força cultural, com o que vem do Brasil e de fora do Brasil para se apresentar aqui na cidade criativa que é o Recife. Certo, nós vamos agradecer ao secretário e dar os parabéns, porque realmente o Recife há muito tempo não esteve tão bonito quanto está agora nessa temporada de Natal. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.